Ou você vai fazer uma introdução aí? Vou falar rapidinho aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, né, mais um webinar. Hoje nós teremos aí o professor Davi Zini, né, professor esse que atua conosco, né, no PAEX, nosso programa de gestão integrado. Tivemos a honra de tê-lo por aqui, né, tanto especificamente na Paraíba, né, para quem não sabe, a H-Forte, né, através do professor Horácio Forte, ela conduz aí os dois estados pela Fundação Dom Cabral, tanto Pernambuco quanto Paraíba. Professor, 30 anos de experiência aí, fique à vontade, o palco é seu. Combinar com todo mundo para ir colocando, mediante a sua apresentação, as perguntas no chat. No final, a gente abre para perguntas e respostas. E muito obrigado aí por sua disponibilidade. Fique à vontade. Obrigado, Magno, Horácio, né, pessoal todo, Nathan, pessoal da Horácio Fortes, pela oportunidade de a gente estar podendo conversar aí com os nossos clientes, amigos, né, e também colegas, não só aí da Fundação, mas e também não só da Paraíba e de Recife, né, ou Pernambuco, mas também o Brasil todo aí deve ter, já vi que tem clientes de outras praças também logados. E a ideia aqui é a gente bater um papo, né, sobre algumas ideias, né, e sugestões para que as empresas possam lidar não somente com esse momento em que estamos vivendo a crise, mas também nos prepararmos, né, para a saída dessa crise. Porque se existe um eixo comum, né, em todas as facções ou teorias aí, né, é que essa crise vai passar. Ninguém sabe precisar exatamente o dia, mas existe uma certeza de que ela vai passar. Nós não vamos viver com essa crise eternamente, né? E aí cabe a nós, gestores, empresários, tirarmos as melhores lições, né, do que essa crise, vamos dizer, de certa forma inesperada ou não acreditada na plenitude que ela atingiu, possa nos deixar como legado positivo para estarmos melhores preparados para situações que possam acontecer no futuro similares, mas também que a gente possa não perder o rumo, né, da nossa empresa, que deve ser sempre o do crescimento, da prosperidade, né? Eu estou colocando aqui esse título da crise, vocês já vão entender onde é que ele se encaixa, né? Que nós dividimos em fases. Então, a primeira fase, nós, como eu digo, a Fundação, nós fizemos uma metodologia para auxiliar nossos clientes, em que a primeira fase seria a fase pré-crise, depois viria a fase na crise, né, da crise, ou seja, gestão da crise, depois gestão na crise e depois a gestão para a transformação. Eu estou iniciando com essa fase, vamos dizer, inicial ali, né, logo da fase pré-crise, porque, embora tenhamos diferenças em cidades, em regiões do Brasil, né, com estágios da curva de contaminados, com medidas de restrição, mas já não estamos mais em pré-crise. Nós estamos no Brasil inteiro hoje em fazendo gestão da crise. Alguns lugares nós já estamos na fase 2, eu diria fase 3, né, que é a gestão na crise, e já pensando na transformação. Esse eu vou procurar mostrar e fazer algumas sugestões de estratégias para que essas empresas, para que os gestores possam estar melhor preparados. Bom, vamos em frente, eu só vou relembrar, eu acho que um ponto importante é que deixem os microfones fechados, porque senão qualquer barulho pode atrapalhar todos, né? E que quem quiser endereçar perguntas, fique muito à vontade, tem um chat aí no própria ferramenta do Zoom, você pode mandar que o Magno vai estar selecionando, a gente vai dar uma paradinha ali na metade, para que a gente possa responder algumas perguntas, depois a gente continua, e aquelas que a gente não conseguir responder agora, porque temos uma hora, a gente vai depois colocar e-mail à disposição, tem meu perfil no LinkedIn, próprio e-mail da Fundação, fico à disposição de todos para responder as perguntas que tiverem, até receber sugestões aí, estamos todos juntos nessa batalha, tá bom? Então vamos em frente. Bom, eu estou trazendo essa figura, tá, que alguns de vocês, eu tenho certeza que já viu, tá? Isso foi desenvolvida por um professor, um colega nosso, o professor Gilmar Mendes, em que mostra ali um desempenho, né, no X1, desempenho do PIB da nossa economia, né, antes da crise. Então, nós vimos ali com um crescimento, né, de PIB de
torno de 2%, 2,2%, 1,9%, aí varia, né, dependendo da forma de cálculo, da interpretação, mas ele estava em torno de 2%. De repente, né, tivemos uma queda abrupta da atividade econômica, que é esse X2 aqui, né, que é essa queda abaixo, né, do zero, ou seja, entrando num crescimento que a gente chama negativo, né? E aí já tem, né, previsões, algumas casas falando em menos 5, 5,5, outras menos 3, mas todas no número negativo. E depois, né, se mostra em algum momento uma batida no fundo, né, e uma retomada da atividade econômica, uma retomada acentuada, né, em que a gente estaria superando aquele crescimento previsto de PIB, ou seja, acima dos 2%, algumas casas mostram um crescimento de até 5% para 2021, né, já a partir do primeiro trimestre de 2021, outras são um pouco mais modestas, mas todas falando num crescimento superior ao que se esperava nessa curva. Bom, eu vou mostrar um pouco de algum material que sustentou essa a previsão aqui, e eu sei que tem outros economistas, outras interpretações que possam dizer o seguinte: eu sou cético em relação a essa curva em V, eu acho que a curva vai ser em U, né? Ela vai cair, vai ficar um bom tempo embaixo negativo e vai demorar para retomar. Outros já são mais céticos ainda, não, eu acho que vai ser em L, nós vamos cair, já caiu, né? E vamos ficar um bom tempo aí com crescimento negativo. Bom, certeza ninguém tem. Agora, o que nós temos são institutos, né, organizações e bancos que são especialistas em modelagem, que conseguem resgatar uma série de indicadores, né, de incentivos de governo, de necessidade de retomada da atividade econômica, e que dá um grau de confiança bem grande de que a gente possa realmente ter uma situação como essa aqui, ó. Essa queda aqui já aconteceu, mas que a gente, dentro de um ano e meio, possa retomar. Assim como nós vimos que aconteceu na crise de 2008. Né? 2008, nós tivemos uma queda abrupta e 1 ano e 4 meses depois já tínhamos recuperado acima do que nós vimos crescendo. Né? Greve dos caminhoneiros, também falando de Brasil, né? Com aquela parada do transporte, da logística, onde houve uma queda forte na economia e depois, em rápido momento de retomada, retomamos o crescimento. Então, o nosso histórico aí que mostra que essa figura aqui não seria inédita, né? Uma recuperação rápida. Temos uma matriz no país bem diversificada, um país de dimensões continentais e uma população aí que tem uma capacidade de adaptação muito rápida. Então, são fatores que ajudam uma recuperação rápida da economia. Tá? Para suportar ainda um pouco mais, eu falei de institutos internacionais, esse aqui é um material, peço desculpas que está em inglês, mas é o slide original, né, do Fundo Monetário Internacional, mostrando uma previsão em janeiro de 2020 versus uma previsão em abril de 2020. Veja que em janeiro, que está em azul claro, né, o fundo falava em crescimento da economia mundial positivo, já revisou em abril, mostrando aqui, né, uma queda bem acentuada e uma recuperação aqui já possivelmente em 2021, tá? Se falando já primeiro trimestre, segundo trimestre, mais um ano já com crescimento acima do que tinha sido projetado antes da Covid, tá? Mais ainda um slide que sustenta isso, né, onde tem aí as previsões para a economia americana, China, a zona do euro e o próprio mundo. Né? Aí vocês veem os diferentes números, mas todas as 4 curvas indicando claramente o V. Né? Fica claro que é uma queda e depois uma retomada, né, da própria economia. Então, pensar que nós teremos uma retomada dentro de um período, né, relativamente curto, um ano e meio, não é nada fora de uma razoabilidade de acontecer. E é em cima disso que a gente vai trabalhar a minha proposta de apresentar para vocês algumas propostas de estratégia, de soluções, para que a gente mude um pouco a agenda, né? Não só pensar na crise especificamente, mas começar a pensar e começar a planejar para a saída dessa crise, e aí vem a segunda parte, que é o saindo na frente, ou seja, quem conseguir se programar
planejar e estabelecer ações para preparar esse cenário de retomada, vai estar saindo na frente. Essa é a ideia. Tá? Muito bem. Então, na linha do tempo, né, como eu falei anteriormente, nós tínhamos um início aqui de pré-crise, né, que foi ali fevereiro, março. Estamos agora no dia 30 de abril, né, eu diria assim, no meio da crise, não sei se exatamente no meio da curva, se a curva começa, né, a arrefecer a partir de agora, isso ninguém consegue dizer, mas estamos vivendo a crise aí no Brasil todo, né, as cidades com o número de pessoas internadas, com o número de óbitos, infelizmente, maiores que outras, mas ninguém pode dizer que não estamos todos inseridos nesse momento. E aí existe uma necessidade de a gente olhar para esse mundo novo. Tá? Então, esse mundo novo seria o momento onde a gente começa a retomar as atividades econômicas, onde a gente começa a ter a nossa vida novamente vindo à normalidade, e aí nós não podemos ignorar o que aconteceu nesse período que tivemos em quarentena, que tivemos, vamos dizer, isolados socialmente, em que algumas empresas deixaram de funcionar, mas outras não deixaram. A própria fundação, nós estamos operando, eu não vou dizer normalmente, mas estamos atendendo os nossos clientes. De que forma? De forma remota, de forma via plataforma digital. Né? E aí vem essa parte aí, né, que nós estamos selecionando novas formas de relacionamento, uma nova sociedade, um novo mercado de consumo, novas estruturas de mercado, uma nova economia, talvez uma nova forma de política, né? E muitas novas tecnologias que estavam no campo ainda dos projetos e que, de uma hora para outra, vieram para ser a solução da empresa. Né? Então, essa é uma realidade que é um legado que deixa e que a gente não pode deixar, a hora que voltar à normalidade, de trazer esses aprendizados e de aproveitar essas oportunidades e incorporar na nossa organização essa nova forma de atuar. Tá? Então, resumidamente, né, aquelas empresas que tinham, por exemplo, uma ação muito forte de visitas pessoais das suas equipes aos seus clientes, talvez não precisem mais fazer tantas visitas pessoais, possam fazer visitas digitais, né? Talvez não seja necessário tantos deslocamentos, talvez não seja necessário estar diretamente, né, pessoalmente com as pessoas, possa se trabalhar de forma muito mais disciplinada, né, com horários mais acertados e de uma forma muito mais eficiente, com menor custo de deslocamento. São situações que vão se apresentar para nós aí. Bom, e aí eu gostaria de falar também esse ponto aqui que é importante, que a gente não pode deixar de olhar para ele. Nesse período anterior à crise, né, anterior ao lockdown, ao isolamento, eu posso dizer que todas as empresas tinham, algumas mais refinadas, outras menos refinadas, mas tinham um plano de crescimento, tinha um plano de desenvolvimento, né, que é essa linha azul aí, né? Possam interpretar no eixo do T, do tempo, versus o eixo do resultado financeiro, o resultado de EBITDA, ou resultado de faturamento, mas, enfim, era um plano que ninguém, com certeza, estava planejando vender menos em 2020 do que vendeu em 2019, ou faturar menos, ou ter um resultado inferior. Então, essa curva ela era ascendente, de alguma maneira, alguns com inclinação maior ou menor. E aí, o que acontece? Né? Nós temos a Covid, que vem uma barreira, trava a atividade, alguns sentiram mais, outros menos. Então, aí começa essa diferença. Então, assim, nessa gestão da crise, né, onde nós tivemos interrupções, algumas 100%, outras nem tanto, nós tivemos uma queda violenta nesse nosso desempenho, nesse nosso plano. Né? E aí tem aí a curva vermelha, com negócios que foram afetados, né, que então caiu, e a curva pontilhada vermelha, que são negócios que foram severamente afetados. Ou seja, quem tinha, por exemplo, uma loja num shopping e o shopping fechou a partir de uma data, simplesmente parou de vender, né? Não tinha mais como vender, parou de faturar. Ou quem tinha uma prestação de serviço pessoal, como barbearia, cabeleireiro e outros tipos de serviço, até medicina, né? Laboratórios que faziam exames de check-up ou médicos que atendem para situações diferentes de infecção, diferentes de gripe, né? De repente
perderam seus clientes, os clientes deixaram de frequentar. Então, são atividades que pararam de uma forma muito abrupta. Tá? E aí a gente entra com as palavras-chave aí, que era naquele momento a empresa ou o empresário pensar em quê? Em sobrevivência. Como é que eu faço para conseguir pagar, né, as minhas contas, a minha folha, o meu aluguel, enfim. Por que isso? Porque a empresa não poderia sucumbir, né? Porque pessoas dependiam dessa empresa e porque tinha também uma reputação a zelar. E aí, nesse momento, a gente atuou basicamente com três focos, né? E isso eu divido com todos aqui. Primeiro foco, proteção do caixa, né? Então, ações que pudessem proteger, blindar esse caixa contra uma queda muito abrupta ou o esvaziamento total dele, né? Negociando o contrato com fornecedores, alongando o prazo, buscando receber o que tinha para receber, não ampliando estoques, enfim, uma série de medidas, né, que nós indicamos para que as empresas tomassem com esse foco de proteção do caixa, cessar os investimentos, parar com o investimento. Bom, aí o segundo pilar que nós atuamos, e não é uma ordem de preferência, foram 3 pilares que nós sugerimos para serem feitas ações ao mesmo tempo, que seria a proteção do caixa. O segundo pilar seria a proteção das pessoas, né? Proteger a vida, proteger os funcionários, adotando protocolos de proteção, protocolos de educação, né? Alguns, inclusive, determinando que os funcionários ficassem em casa, fossem para o home office, né? Várias ações nesse sentido. E um terceiro pilar que nós chamamos de não abandonar os clientes. Pelo contrário, estamos com uma situação diferente. Como é que nós vamos fazer para nos mantermos próximos dos nossos clientes? Seja que a gente possa fazer isso através de plataformas Zoom, seja que a gente possa fazer isso através de mensagens, através de telefonemas, através de e-mail, WhatsApp, ou seja, a ideia é que a gente não abandonasse os clientes. Tá? Então, essas foram as palavras-chave nesse momento de gestão da crise. E aí, nós conseguimos, de alguma maneira, eu posso dizer que nos clientes que eu atuo diretamente, que são mais de 20 empresas aí do sul ao norte do Brasil, a gente conseguiu estabilizar a situação que vinha se desenrolando, né? O que ia acontecer, aquela situação de nervosismo e não saber o que fazer. Bom, feito isso, nós passamos para esses clientes que conseguiram aplicar bem as ações para uma terceira fase, que nós chamamos aí de gestão na crise, né? E aí sim, as palavras de ordem passaram a ser não só aquela seriedade, serenidade, mas agora nós adicionamos a criatividade. Tá bom. Dado que nós temos uma crise por um período de tempo que ninguém sabe dizer quando é que ela vai terminar, como é que nós vamos fazer para que a gente consiga se desempenhar, consiga entregar os nossos produtos, consiga atender aos nossos clientes e não perca nosso espaço, não perca a nossa relevância. Qual é a ideia que nós vamos fazer, que nós vamos colocar em prática, qual é a metodologia que nós vamos utilizar? E aí vem aquela questão de aquele restaurante que só vendia para quem estivesse na mesa, passar a fazer delivery, né? Aquele salão que não pode abrir as portas, mandar um voucher para que os seus clientes pudessem comprar um voucher, e N ideias, né? Tem uma aí que circulou bastante aí entre nós, aí, os professores, que foi sensacional, que foi o caso, né, da própria Arezzo, que é uma empresa bem conhecida, né, principalmente das mulheres aí pelos sapatos, em que rapidamente ela saiu do mercado, vamos dizer, offline das lojas, porque todas praticamente foram fechadas, para o mercado online, e que já em fevereiro conseguiu atingir o faturamento que ela tinha antes da crise nas lojas. Vejam só, em curto prazo ela conseguiu colocar no ar a loja online, né, o e-commerce, e rapidamente estabilizar, né, o faturamento que ela tinha antes da crise, né? Então, são exemplos como esse que nos mostram que é possível fazer. Agora, temos que ter planejamento, mobilização e trazer principalmente essa palavrinha que está aí, chamada criatividade. Tá? Aí a gente adiciona aí outras palavras-chave, como resiliência, que é uma palavra que a gente traz para a administração emprestada da física, né, que é a capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal depois de uma forte pressão. Então, esse é um momento, a gente teve a forte pressão com a parada, né, tudo aquilo que estava sendo feito não podia mais ser feito, tinha que ser feito de forma diferente, e aí a empresa, com essa capacidade de resiliência, conseguiu se reestruturar.
né? Os quick wins, ou seja, as vitórias rápidas. Então, que vitórias são essas? Mediante o plano que foi estabelecido, a gente conseguir entender que nós estamos conseguindo atingir os objetivos, ou seja, comemorar isso, entender o que dá certo e aquilo que não dá certo a gente tira da frente, coloca outra solução, usa a criatividade novamente e vamos fazer até acertar. Tem um comercial na TV aí de um banco, quando eu vou falar, eu falo o seguinte: nós vamos errar, nós vamos acertar, mas nós vamos continuar fazendo, ou seja, vamos continuar tentando, né? E tomar um certo risco. E aí eu vou deixar essa palavra agilidade que está aqui, né, que tem a ver com fazer as coisas de forma rápida, mais corretamente, para voltar mais à frente com uma estratégia ágil, que é uma das soluções que a gente está indicando para os clientes. Muito bem. E a partir dessa fase, então, a gente entraria na fase da transformação, né? Onde seria um momento que a empresa estaria preparada para aproveitar, né, para ocupar esse espaço de retomada, né? Então, não dá para deixar para pensar em transformação quando a economia retomar. Aí já ficou tarde, né? Pelo menos o seu concorrente pode ter feito o dever de casa antes e ele vai sair na sua frente. Então, a proposta nossa aqui é que você, mesmo nessa fase, não importa se você está na gestão da crise ou na gestão na crise, que você tenha um grupo pensando naquilo que nós vamos fazer para voltar a crescer, para retomar nossa trajetória de crescimento, como era, né, antes da crise, essa linha prevista aqui no tempo, né? E vejam que em algum momento aqui nós conseguimos, inclusive, cruzar a linha. Por quê? Onde é que está esse ganho aqui, né? Onde é que está essa ultrapassar aquilo que a gente havia previsto? Ora, é em relação aos aprendizados, aqueles projetos que a gente, de alguma maneira, estava deixando para colocar em prática mais à frente e que, em função dessa parada, desse lockdown, nós tivemos que antecipar, nós tivemos que colocar em prática e que permitem agora a empresa ser mais ágil, que permitem a empresa ser mais eficiente nos seus processos internos, né? Ter menos custo para operar e que ela consiga, inclusive, buscar resultados melhores. E eu diria até mais do que isso, essa capacidade da empresa de se mobilizar em comitês e colocar em prática aquilo que funciona e aquilo que não funciona, ela descartar rapidamente, não ficar insistindo ou fazendo reuniões e aprovações e testar. Não, isso não funciona, tira da frente, vamos para uma estratégia que funcione. É isso que a gente vai falar um pouco, de como usar um pouco de ciência, né, de metodologia, para que a gente possa acertar esses estilos de implementar a estratégia. Bom, só para finalizar essa parte aqui, claro que as palavras-chave passam a ser, na gestão da transformação, fazer diferente, né, um novo modelo de negócio, estratégia como processo, ou seja, a estratégia não é para a gente fazer e guardar na gaveta, né? Aliás, os nossos clientes sabem muito bem disso, a gente trabalha muito com execução da estratégia, a gente mede os resultados constantemente, então a estratégia passa a ser um processo, né? E a gestão dinâmica da inovação e o aprendizado constante. Isso tem muito a ver com a técnica ágil, né? Onde a gente testa aquilo que a gente coloca em prática, vê o resultado, reformula, refaz e aí vai vendo os ganhos de melhoria. Tá? Muito bem. Esse slide eu só fiz questão de trazer ele para cá para destacar um ponto importante e até dar uma sugestão de período. Então, algumas empresas que tiveram uma retração total, como nós falamos antes, né, focaram nessa questão de se manterem vivas, de se manterem ainda existindo, né, não fecharem as portas, mas agora precisam, né, encontrar maneira de começar nessa linha aqui, que é começar a vender, começar a faturar, começar a entregar seus produtos e serviços. E aí essas que sofreram mais, elas provavelmente estão aqui, ó, nessa fase aqui, o que nós chamamos de estar abaixo do ponto de equilíbrio. Né? Ou seja, o que ela está vendendo, o que ela está faturando, não está sendo suficiente, talvez, nesse momento, para pagar os seus custos fixos, né? E que dirá os variáveis. Então, aí, as ações que a gente recomenda são, efetivamente, cortar esses custos fixos. Temos que cortar custo fixo, temos que adaptar à nova realidade, temos que buscar formas eficientes de operar e temos que buscar aumentar essa receita. Muito bem. Qual é o primeiro objetivo de empresas que estão nessa fase? Seria esse ponto aqui, ó.
né? Então, a nossa sugestão é faça escolha ações com esse objetivo. Como é que nós vamos chegar no ponto de equilíbrio? Uma vez atingido esse ponto de equilíbrio, né, esse momento onde a nossa receita consegue pagar custos fixos e variáveis, aí sim nós pensamos em aceleração, né? Pensamos em crescimento, pensamos em fazer o nosso EBITDA, né, o EBITDA, né, os nossos resultados operacionais antes de despesas de juros, de impostos, depreciação e amortização, é o resultado puro da organização, né, do negócio, ser positivo e cada vez mais positivo. Agora, cuidado, né? Eu sempre faço questão de alertar, porque o EBITDA ele não é caixa. Então, isso aqui nós estamos falando, né, naquilo que é produzido, vendido, entregue e faturado, mas nós temos que ter atenção também naquilo que a gente consegue cobrar, que a gente consegue receber. E aí é um outro foco de gestão que não pode deixar de ser descuidado, principalmente em momentos como esse. A gente tem que ter sempre atenção nesse caixa aí, tá? Muito bem. Então, partindo desse pressuposto, a gente entra nessa divisão aqui, onde o nosso foco para a gestão da transformação, né, que seria essa fase maior, aí, essa fase em azul escuro, seria medidas incorporadas pelos aprendizados, né, das fases anteriores, da fase da crise e da fase na crise, né? E onde a gente vai usar um modelo de negócio para essa transformação, utilizando novas tecnologias, esses aprendizados e as capacidades que a gente tem de se articular com os nossos novos canais de distribuição, né, com os nossos novos canais de venda, com nossos clientes e, inclusive, com novos parceiros que possam ter surgido durante as fases anteriores. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu estou preocupado com o nosso tempo, porque aqui eu acho que a gente já falou bastante sobre esses pontos, espero que vocês tenham entendido essas fases todas aqui, né? Então, nós estamos propondo a saída desse momento, não que dependa só da gente, né? Aqui eu diria que depende muito da empresa para entrar nessa fase da gestão na crise, e aqui tem um ponto que a gente vai se planejar, vai se estruturar para que no momento que aconteça aquela recuperação em V, nós estejamos ocupando esse espaço de protagonismo nessa transformação, nessa retomada aí. Tá? Muito bem. Agora sim, esse é um slide que a gente usa muito na Fundação, né, para fazer o planejamento estratégico, e que ele é bem simples de entender. Nós chamamos de 3 horizontes, né? O H1, onde a gente tem um foco em defender e expandir nosso negócio atual, né, dentro desse contexto. Então, essa gestão da transformação, ela pode continuar a ter um foco em a gente estar protegendo o nosso negócio atual, nosso core business atual, e buscando a gente fazer uma expansão desse negócio. Mas, já nesse momento de saída, ou lá na frente, que nós já tivemos, as empresas que já estiverem auferindo EBITDAs positivos, que já estiverem com caixa, vamos dizer, saudável, já começar a pensar em novos projetos. Que projetos seriam esses? São aqueles projetos que vão nos dar o horizonte 2, né? Que são as oportunidades de nós entrarmos em novos negócios, né? Em expansão de mercados, talvez, que a gente ainda não tenha pensado em atuar, ou de desenvolvimento de produtos que nós ainda não colocamos na prática, não testamos, mas que existe lá no portfólio da turma, né, uma ideia de provocar isso. Então, é o momento que a gente precisa estar falando de investimento. Agora, em que momento a gente sai do H1 para o H2? Existe uma pergunta que precisa ser respondida com positividade. Temos dinheiro para isso? Temos caixa para sustentar investimento? Se a resposta é sim, vamos aplicar no nosso negócio. Empresas, às vezes, continuam aplicando sempre no H1, ou seja, ficam, né, vamos dizer, andando sempre no mesmo nível de produto, mercado e serviço, e, de repente, elas são surpreendidas por uma nova empresa que surge, né, mais rápida, uma startup, uma empresa que mudou seu portfólio e que o negócio dela passa a ser obsoleto. E a empresa se vê perdida, né, sem um horizonte vamos dizer assim, de retomada. Então, esse ponto é importante, mesmo num momento como esse, que a gente está falando de crise ainda, nós, quando tivermos prontos para implementar,
possamos implementar um plano de crescimento futuro, tá? Que é esse aqui, ó. Após o H1, a gente entrar no horizonte 2, que é onde a gente vai crescer em novos mercados, novos segmentos ou novos produtos. E aí sim, falamos do horizonte 3, que está lá na frente, um horizonte bem mais à frente, né? Onde a gente vai colher o fruto, né, desse investimento no H2 e vai pensar em ampliação desses negócios, ou ampliação desse mercado, né, ou um mercado ainda totalmente desconhecido, com muito risco ainda nesse momento, mas que a gente chama, daqui a pouco eu vou mostrar, de apostas. Né? A gente não sabe ainda o retorno, o risco é muito alto, mas são aquelas apostas em que a gente pode está, inclusive, transformando uma indústria. Tá? É importante a gente entender a diferença desses 3 horizontes e que a empresa consiga, dentro da sua equipe, pelo menos falar e depois planejar como seriam esses 3 horizontes. Por quê? Porque eles são uma escadinha de crescimento do negócio, de perpetuidade do negócio, de avanço do negócio. Tá? Muito bem. Aí eu trago, né, ligando diretamente com esse... Eu já vou dar uma paradinha aqui, logo depois desse slide eu vou dar uma paradinha para responder algumas perguntas, mas só para a gente finalizar o conceito, né, essa matriz a gente traz da McKinsey, né, uma empresa conhecida mundialmente aí em consultoria e planejamento estratégico, onde vocês podem ver que no eixo aqui de baixo, né, nós temos projetos ou iniciativas de complexidade e risco, que vai da baixa à alta. Né? E no eixo do Y, nós teríamos o retorno financeiro, que vai de baixo a alto. Bom, está fácil de entender. Né? Então, por exemplo, aqueles projetos que trazem baixo risco, que são fáceis de serem implementados e que, por sua vez, também trazem baixos retornos, é o que a gente chamaria lá atrás, lembra das quick wins, as vitórias rápidas? Muito bem, então faz, executa. Vamos colocar quais seriam esses. Né? A empresa vai lá e coloca quais seriam esses ganhos rápidos. Já o segundo seriam esse aqui, ó, né? Também com baixo risco, baixa complexidade e com altos ganhos. Então, vamos executar, né? Vamos nos aproveitar que eles têm baixo risco e que a gente consegue ter retorno e vamos investir. Né? O segundo, e aqui, esses dois aqui, a gente caracterizaria por horizonte 1. Né? Por que ele tem baixo risco? Porque provavelmente são projetos, são ações que estão no nosso core, naquilo que a gente sabe fazer. Né? Core vem de coração, é aquilo que a empresa sabe fazer, que ela sabe executar, que ela tem pouca chance de errar. Né? Mercado conhecido, ela domina a tecnologia, ela sabe como precificar, ela sabe como ter acesso aos fornecedores. Então, prioriza nesse momento, né, esses 2 primeiros quadrantes aqui. Ó, né? E aí, não deixa de escrever, não deixa de planejar o horizonte 2, que é o que nós falamos, a expansão. Para onde nós vamos crescer? Quais seriam aqueles onde o risco, projetos onde o risco e a complexidade são um pouco maiores e o retorno ainda não é certo. A gente pode ter um retorno baixo, médio ou alto, mas nós estamos falando aqui, né, de projetos que vão garantir uma expansão do negócio. E, por fim, os do horizonte 3, né, que seriam as grandes apostas que a gente consegue vislumbrar, talvez um alto risco, né, com alto retorno, né, por que risco? A gente desconhece o cenário, a gente desconhece os concorrentes, a gente não domina a tecnologia, a gente não sabe quem são os fornecedores, a gente não sabe nem exatamente como colocar em prática, mas a gente sabe que é por aqui. Então, é o que a gente chama de grandes apostas. Né? E as opções, que são aqueles onde a gente tem uma complexidade de risco alto, né? Mas com retorno baixo. Por que é importante a gente ter essa divisão aqui? Porque vocês observaram no slide anterior que existe uma flechinha, as flechinhas de vermelho aqui de retroalimentação. Ou seja, aquilo que nós fizermos, que nesse momento está ainda como grandes apostas ou opções, ou até expansão em horizonte 2 e 3, serão os nossos horizontes 1 no futuro. A empresa que só focar no horizonte 1, né, ela provavelmente, quando esse produto ficar obsoleto ou quando esse mercado não tiver mais consumido, o seu cliente mudou o hábito de consumo, não consome mais seu produto, seu serviço, você não tem
o plano, você não tem o que fazer, você é pego de surpresa. Então, é fundamental para uma empresa que usa a estratégia como processo, ela primeiro ter primeira montagem desses cenários e depois ela constantemente retroalimentar isso, porque aquilo que hoje tem alto risco, porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não domina, amanhã poderá ser o nosso core business do negócio. Tá? Então, nesse momento, eu vou dar uma paradinha aqui, Magno, não sei se tem dúvidas para a gente responder, para depois a gente seguir adiante. Ô, professor, eu acho que eu tenho uma dúvida, né, já que eu vou iniciar aí, depois o senhor pode continuar, a gente abre para as perguntas aqui. O senhor falou de medidas emergenciais, aí até respondeu um pouquinho, mas eu gostaria de escutar mais. Que medidas emergenciais para a proteção do negócio nesse momento o senhor poderia nos falar, nos sugerir? Excelente ponto, Magno. Medidas emergenciais, o nome mesmo já diz, né? Aquilo que vai nos garantir um menor impacto, né? Ou menor, assim, consequência dos impactos das medidas externas, né? Decretos, parada da economia, aquilo que a gente não tem controle, né? E de que maneira a gente consegue minimizar os impactos negativos e proteger a organização. Então, eu citei no início, né, que a gente trabalhou basicamente com 3 pilares. O primeiro é de proteção do caixa da empresa, tá? Então, buscar linhas de crédito, principalmente com prazo de carência longo, né? Nesse momento, claro, taxa de juros é importante negociar, a gente já sabe que as taxas subiram, né? O spread subiu muito em função do risco, mas ainda assim existem linhas de financiamento, principalmente em bancos governamentais, como Caixa Econômica, né? Banco do Brasil, e até o banco que você tem relacionamento, que conhece você, conhece a sua empresa. É hora daquela empresa que tem um relacionamento próximo da comunidade financeira, né? Que faz reuniões constantes, que apresenta plano estratégico para o banco, de conversar com o banco e dizer, olha, nesse momento eu quero a sua ajuda, não quero um dinheiro, enfim, de forma irresponsável, né? Eu quero um dinheiro para que a gente possa continuar o nosso plano que você já conhece. Então, demonstrar isso, ter transparência com a área, com o setor financeiro é fundamental. Claro, aquelas empresas que nunca tiveram relacionamento, que sempre usou o banco como, vamos dizer assim, um parceiro de apoio, não um parceiro estratégico, nesse momento vão encontrar mais dificuldades. Mas então, o primeiro ponto seria esse, buscar o que é possível de linhas de crédito, principalmente a que tenham prazo de pagamento, né, com carência maior. Nós estamos vivendo uma crise de prazo, a gente sabe que o ponto agora é prazo, então negociar bem o início dos pagamentos disso, negociar com seus fornecedores alongamento de prazo de pagamentos também, né, e buscar junto aos seus clientes o contrário, né, se puder receber antecipado melhor, se puder receber, né, a gente tem visto algumas empresas com dificuldade, a inadimplência subiu bastante, então vamos ver de que forma a gente consegue garantir o recebimento disso e também o foco em função disso tudo. Não adianta, por exemplo, a empresa dizer, esse produto aqui eu vendi tudo, eu vou comprar novamente, aquele que a gente chama de curva A, né? Os produtos de giro rápido no estoque. Não adianta, nesse momento, fazer estoque pulmão, quer dizer, que comprar para transformar em dinheiro, porque o risco de você ficar com isso ou de ter inadimplência, você vende e não recebe, é grande. Então, é um momento que a empresa precisa ter essas ações emergenciais de ter um estoque no mínimo possível e garantir dinheiro em caixa. A questão das pessoas são os procedimentos orientados pela Organização Mundial da Saúde, né? O isolamento, dentro do possível, então trabalhar com home office, trabalhar com afastamento, com segurança. Já recebi imagens de empresas, por exemplo, que colocaram baias, né, baias feitas de plástico mesmo, plástico, né, algumas fizeram com acrílico, e os funcionários todos de máscara, né. Então, são medidas que protegem os nossos funcionários e a vida humana. E o terceiro ponto é a medida de atuar junto aos clientes. Então, muitas vezes você eu vou ligar para o cliente só quando ele quiser comprar. Nesse momento, você liga para conversar com ele, para discutir medidas emergenciais, inclusive, para trocar ideia. Esteja próximo do seu cliente, né? Criar instrumentos
que a empresa talvez não estivesse acostumada a utilizar, como, por exemplo, lives, né, como essa que nós estamos fazendo agora. Isso aqui é uma demonstração de uma ação que uma empresa pode fazer, né, criar uma reunião virtual, criar uma discussão com seus clientes em função dessa nova situação. Enfim, essas são as medidas emergenciais que as empresas, em qualquer tamanho, qualquer porte, deveriam estar adotando, já deveriam estar adotando há mais tempo. Não sei se eu respondi para todos, alguém quer completar aí. Perfeito. O Breno Ferraz, né, participante do nosso programa de gestão de negócios, né, aqui em Pernambuco, ele quer fazer uma pergunta. Breno, fica à vontade. Obrigado. Professor Davi, obrigado pelas explicações. Está muito bem mesmo colocado. E essa matriz da McKinsey mexeu um pouco com a cabeça do que a gente está tentando implementar. De forma bem resumida, eu tenho um centro médico que ele tem um atendimento mais diferenciado, ele foca mais em públicos B, C, talvez e A também. E aí a gente está com uma proposta de expansão, mas numa proposta de expansão pegando um pouco a base da pirâmide. Então, na verdade, não seria expansão, seria um novo negócio, porque apesar do serviço ser semelhante que a saúde, mas o público, a gestão, o marketing, tudo é diferente, porque são públicos diferentes também. Aí eu queria saber, na verdade, o seguinte, qual é a sua opinião sobre ter essa possibilidade de abrir, já que a gente acredita que esse público mais diferenciado vai demorar um tempo mais para reagir e talvez a base da pirâmide possa sustentar um novo modelo de negócio em vez de fazer da mesma maneira que eu já venho fazendo? E qual o risco de eu sair do meu core? Porque meu core não é tão base da pirâmide, mas assim, aprender quais são as dicas que o senhor diria, o que é que o senhor acha dessa perspectiva? Muito bem, Breno. Olha, vou tentar te responder de uma forma rápida e já vou emendar na continuação da apresentação, que eu acho que ela vai te ajudar a entender melhor um pouco do que eu vou falar agora. Acho que duas coisas são fundamentais, tá? Para que a gente possa minimizar risco. A primeira é a vocação da sua empresa, da sua organização. Então, qual é a vocação que vocês têm hoje na equipe, na sua turma, prestação de serviço, né? Qual é a capacidade que eles têm de entender e atender, né, a esse público que não está no core, né? Se a gente tem os processos desenhados para isso, se a gente tem a formação da turma para isso, né? Isso é fundamental que a gente esteja preparado, porque se é um mercado diferente, nós precisamos entender o que é valor para esse mercado, o que faz a diferença para ele. E aí eu já coloco o segundo ponto, que é conhecer mais profundamente esse mercado-alvo, né? E quando a gente diz conhecer, muitas vezes a gente acha que é saber número, né? É importante o número, fundamental, mas a gente precisa entender como é que ele age, qual é a jornada que ele percorre, quais são as atividades que esse nosso cliente tem que fazer no dia a dia dele. Nós utilizamos uma ferramenta na Fundação que a gente chama de entender a jornada do cliente, né? Em que é mergulhar efetivamente nessa jornada. O que ele tem que fazer todos os dias, né? Quais são as dores, aquilo que dificulta ele fazer o que ele tem que fazer, o que ele espera quando ele executa aquela atividade e de que forma a gente pode ajudá-lo com o nosso produto e serviço, ou seja, o que o nosso produto ou serviço serve de remédio para aquelas dores, né, para afastar aquilo que atrapalha a atividade dele, e que se a gente conseguir fazer isso, ele vai perceber valor. E se ele percebe valor, ele vira cliente. Entendo que você está colocando um pouco, talvez, na sua dúvida, a capacidade de pagamento, né, ou capacidade desse público, desse mercado, priorizar a compra ou ter condições de comprar esse produto ou serviço. E isso é uma questão importantíssima também, né? E aí vem a questão de novo, tá bom, a gente consegue atender até com que nível de preço? Esse preço é compatível com o valor que esse público dá? Essa é uma equação que a gente precisa responder dentro de casa, a gente precisa planejar para isso, tá? Deixa eu aproveitar para ir adiante aqui, e eu acho que vai ficar um pouco mais evidenciado essas questões aí que você colocou, tá bom, Breno? Beleza. Professor, vamos continuar. O pessoal está botando algumas perguntas aí. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Com perguntas. Só uma coisinha rápida, Magno. Aproveitando que o professor abriu essa oportunidade, será que eu poderia receber essa planilha? Ou é possível, Magno, enviar alguma dessa jornada do cliente? Ô, Breno, muito legal. Essa é uma ferramenta que a gente tem num produto que a gente chama Comitê de Crise, certo? Eu vou ligar pessoalmente para você depois para a gente conversar, tá bom? Um Obrigado, abraço. amigo. Obrigado.
Bom, conforme eu prometi anteriormente, eu ia voltar na palavra ágil e já emendar com agilidade organizacional, né? E agilidade organizacional não tem nada a ver com velocidade ou pressa, né? Mas sim com esse conceito, de novo, trazendo a McKinsey aqui, né? Que de uma forma muito feliz colocou essa frase, né? Para ser ágil, uma organização precisa ser dinâmica e estável. Então, são dois desafios aí, né? O que é uma prática dinâmica? É quando a organização consegue responder à necessidade de mercado, né, de forma pronta. Ela consegue e percebe-se a necessidade daquele mercado e ela consegue ter uma solução, ela está preparada para isso, né? E a parte da estabilidade são as práticas estáveis, é o quanto a organização, dentro da estrutura dela, dentro da turma que faz a organização existir, tem processos bem feitos, né? Tem processos estáveis, não existe grandes perdas, não existe o que a gente chama de pontes quebradas no meio do caminho, ou seja, a empresa tem processos estabilizados e consegue utilizar isso a seu favor. É o que a gente também, quando trabalha no planejamento estratégico, nas empresas, a gente chama de a cadeia de valor, né? Como é que a gente tem essa cadeia de valor da organização, buscando trazer o máximo de valor para o cliente final, que é o que paga a conta no final do dia. Muito bem. E aí, a McKinsey nos traz esses 4 quadrantes aí, onde nesse eixo aqui de baixo, né, o eixo do X, a gente tem as práticas estáveis, que vão das mais baixas a mais altas, né? E no eixo vertical aqui, né, as práticas dinâmicas, que também vão de mais baixas a altas. Então, veja, se a sua organização, uma organização que não tem processos estáveis, né? Cada dia a gente faz as coisas de uma maneira, ou a gente tem o jeito de fazer, mas só 2 pessoas sabem como fazer, o resto meio que segue. A gente perde muito tempo, a gente perde, às vezes, dinheiro, né? Colocando em recursos que não trazem valor apropriado, a gente perde cliente, a gente tem muito retrabalho, né? Ou seja, a empresa que tem baixas práticas estáveis e a gente também tem uma baixa capacidade de entender o que o nosso cliente quer, o que o nosso mercado quer, nós provavelmente estaríamos falando de uma organização travada, né? Uma organização que está presa naquilo que a gente poderia chamar assim, está fechada em si mesma, né? Ela não consegue nem responder às necessidades do mercado e nem tem processos estáveis nas suas práticas. No outro oposto, né, aqui nós temos empresas que todos nós, de alguma maneira, já escutamos ou já participamos. Eu tive a felicidade de participar de conselhos, já tive uma também, né, uma startup, onde a gente tem... A startup, ela se caracteriza basicamente por isso, tem poucas práticas. É uma empresa jovem, ela está se formando, o CEO é o cara que executa muitas coisas junto com o analista, né, ou junto com o funcionário que é um suporte, né. Os cargos não são tão divididos, as responsabilidades são de todos, e todos praticamente correm em manada ao mesmo tempo. Isso é muito característico de startups, mas, por outro lado, ela tem uma capacidade muito grande de responder a necessidades do mercado. Então, por isso que a gente coloca nesse quadrante aqui, ó, né? Práticas dinâmicas. Bom, e aí eu não vou, infelizmente a gente não tem tanto tempo para discorrer todos, né? Nós temos aqui as famosas burocráticas, onde elas têm processos, né, rígidos, definidos, as coisas só acontecem se elas estiverem no processo, o foco é forte no processo e ela tem baixa capacidade de responder a necessidades de mercado e a buscar oportunidades. Então, o que a gente chama de organizações burocráticas. E, por fim, né, que é o que a gente gostaria de evidenciar, são aquelas organizações que têm processos estruturados, né, que têm a estratégia com o processo, que se planejam, que sabem como fazer e que conseguem responder, transformar essa cadeia de valor em respostas com resultado para o mercado, que é o que a gente chama de organizações ágeis, né? Então, vejam que existe uma diferença entre velocidade e pressa e agilidade no conceito, né, de ser uma organização ágil. E aí, eu vou pegar aqui esse material, trazendo uma outra casa, né? Esse autor que está aqui, o Martin Reeves, ele escreveu um artigo em 2011, publicado na Harvard Business Review,
vocês encontram aí na internet, e depois o livro, em 2015, onde ele o título é A Sua Estratégia Precisa de uma Estratégia. Ele se baseou numa pesquisa feita por uma outra casa chamada Boston Consulting Group, né, o BCG, onde eles dividiram, né, a pesquisa foi buscar entender o que faziam que organizações utilizassem estratégias diferentes com diferentes níveis de sucesso. Tá? E aí dividiu também em 2 eixos, né, onde esse eixo aqui da vertical mostra o quanto a empresa, o segmento onde essa empresa está inserida, ele é menos imprevisível, né, ou seja, mais previsível, ou mais imprevisível, né? Aqui é o fator da imprevisibilidade do segmento onde a sua empresa está inserida, onde ela atua, né? Versus a capacidade da sua empresa de se adaptar ou de moldar o segmento, de moldar a cadeia produtiva. É o que ele chama de maleabilidade, né? Que também vai de baixa para alta. Então, veja o seguinte, ó, nós temos aqui as empresas que estão num segmento, num setor onde existe uma baixa imprevisibilidade, ou seja, já se sabe o que vai acontecer com um grau de confiança muito grande, qual é o volume que vai ser vendido, que vai ser consumido, quais são os fornecedores, quais são os canais de distribuição utilizados, ou seja, são indústrias que a gente chama de mais tradicionais, né, onde você tem uma previsibilidade maior, e a empresa tem, por conta disso, baixa capacidade de alterar o setor, né? É o que a gente diria o seguinte, a sua empresa, se ela está nesse quadrante, ela deveria adotar uma estratégia clássica, né? Para saída, para planejamento, né? Para saída da crise, para se diferenciar. Que estratégia nós estamos falando? As estratégias que praticamente todos nós conhecemos, né? As 5 forças do Porter, a própria Oceano Azul, né? São as estratégias onde a gente consegue fazer um plano, tem tempo para planejar, coloca objetivos, indicadores e vai medindo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de, vamos dizer assim, estilo de implementar a estratégia. E o foco daqui, geralmente nessas empresas, é ser grande, é crescer. Né? Ou ela vai conquistar espaço do concorrente, ela vai comprar o concorrente, ou seja, o foco aqui principalmente é crescimento. Bom, já as empresas que estão inseridas numa indústria, num segmento, só para dar um exemplo aqui para não falar só em teoria, que indústria se caracteriza por estar aqui? A indústria petrolífera, por exemplo, quem está no segmento de petróleo, quem está no segmento de mineração, né? Os resultados, os volumes, os players são conhecidos, as barreiras de entrada são maiores. É difícil você entrar numa indústria dessa. Então, essas empresas se caracterizam, né, por estarem nesse setor e adotarem estratégias clássicas. Muito bem. Já as empresas que estão nas indústrias onde você tem aqui uma imprevisibilidade maior, né, e, por outro lado, você tem uma baixa capacidade de modificar a dinâmica dessa indústria, aqui, gente, façam atenção, não é a maleabilidade da organização, mas é quanto a organização consegue influenciar a indústria e modificar a indústria. Tá? Então, a gente chamaria aqui de estratégias adaptativas, ou seja, a empresa deveria adotar estilo de estratégia que ela vai se adaptar. Por quê? Porque como é muito imprevisível, né, os fornecedores, a necessidade do cliente, o cliente muda de gosto, ele muda constantemente, ele hoje quer uma coisa, amanhã ele quer outra, né, e a empresa precisa ser ágil para se mudar isso. Aqui o exemplo, inclusive, do artigo do Reeves, né, ele cita a Zara, né, eu acho que todos conhecem a indústria Zara, que vai da confecção ao varejo, né, ela ofere os melhores resultados da indústria dela. Ela consegue ter o melhor resultado sobre o investimento, o melhor EBITDA, o melhor lucro. Ou seja, a Zara é imbatível comparada com seus pares da mesma indústria. Mas por que isso? Porque ela é muito boa nessa estratégia de adaptação. Né? Enquanto os concorrentes lançam 4, 5, né? Talvez a C&A lance 6 coleções no ano, a Zara lança 20 coleções ao ano. Então, ela se adapta muito rápido, ela é muito ágil nisso.
ela consegue mobilizar a sua cadeia de fornecedores, né? Ela consegue mobilizar o seu canal de distribuição e ela consegue colocar coleções constantemente, o que vende, se vende, vai, se não vende, tira, ou seja, ela é muito ágil nos processos internos e na capacidade de responder. Tá? Bom, por outro lado, nós temos aqui as que a gente chama de quadrante das visionárias, né, que são aquelas empresas que têm uma capacidade de moldar o seu ambiente, mas elas estão numa indústria que é mais previsível. Né? Aqui a gente poderia citar o exemplo, inclusive, do transporte. Né? O exemplo no livro é da UPS, que se moldou rapidamente para poder atender as compras por internet. É uma indústria que tem uma previsibilidade, né, relativa de crescimento, de rotas, de volumes, mas existem empresas que percebem rapidamente oportunidades e que se adaptam, né, e que conseguem ganhar vantagem competitiva em relação a isso. Eu não vou citar o nome de um cliente, né, mas é um cliente que tem uma história bonita. Aliás, ele é o maior, ele é líder na região sul. Eu não conheço os indicadores de outras empresas em outras regiões, mas na região sul ele domina os 3 estados do sul, onde lá atrás ele foi visionário. A criação dessa empresa foi quando ela buscou entender que não dava para trabalhar com transporte somente de carga fechada ou com grandes transportes, que havia uma oportunidade de fazer o transporte fracionado, né? Utilizando baús ou o porta-mala, né, dos ônibus de linha que circulavam e que tinham espaços. E, a partir disso, criou a empresa. Hoje, a empresa é uma empresa bem conceituada, muito bem posicionada e que continua com esse DNA. Ele é líder no transporte do fracionado. Tá? Poderíamos chamar também, colocar aqui, muito citado, o exemplo do Uber, né? Táxi durante décadas, durante 100 anos, sempre foi a mesma indústria. Né? Tinha que ter a licença, tinha que ter lá em Nova York o medalhão, aqui no Brasil a placa, enfim, você tinha que ter uma licença, um mercado que não evoluía, né? A evolução era o modelo de veículo, e de repente chega um Uber, né? Que é uma empresa de tecnologia, e desafia e ocupa esse espaço de transporte individual. Então, aqui, o foco para as empresas que estão nesse ponto é ser pioneiro, ser o primeiro. Né? Se você é o primeiro, você bebe água pura, você consegue ter vantagem competitiva sustentável. E, por fim, que a gente já está chegando no limite do nosso tempo, seria o que a gente chama daquelas empresas que têm alta capacidade de adaptar o seu ambiente e também estão num segmento de muita imprevisibilidade, de muita mudança, e que a gente chamaria de o quadrante da modelagem. Lá no original é o shaping. Como é que é a empresa que consegue orquestrar, que consegue mudar uma indústria e ela dita os novos parâmetros. Tá? Aqui a gente pode dar um exemplo da Apple, por exemplo, que mudou o nosso conceito de comprar música. Né? Hoje, praticamente todo mundo utiliza esses canais de streaming. Né? Ninguém mais grava ou deixa gravadinho só ali a música no seu equipamento, mas a gente esquece que quem começou isso foi a Apple com o iTunes. O iTunes foi... E ela não criou só o iTunes, ela criou um ecossistema de integração com seus clientes. Ela modelou uma nova forma de se relacionar com os clientes. Tá? Bom, gente, como nós estamos... Eu quis apresentar para vocês aqui algumas ideias, né, baseadas principalmente em 2 casas, McKinsey e Boston Consulting Group, que embasam os nossos ensinamentos, os nossos trabalhos junto com os nossos clientes. Né? É claro que precisa aprofundar muito mais, precisa entender a realidade de cada empresa, e isso a gente faz através do que a gente chama planejamento estratégico no dia a dia com a nossa empresa. Então, como a gente está no tempo limite, eu fico à disposição para responder alguma pergunta, se ainda tiver tempo, Magno. E depois, professor, a gente acabou terminando, estourou um pouquinho o tempo, mas eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas lhe ouvindo, porque tem coisa que a gente olha no quadro e já traz para o nosso dia a dia. Eu vou combinar com o pessoal da gente ter mais uns 15 minutinhos, então vamos estourar um pouquinho o tempo. Se o senhor tiver disponibilidade para algumas perguntas, eu já começo aqui com nossos amigos lá da Rosa Master, senhor Pignatário, dona Márcia Tarciana, nossos gestores lá que estiveram muito, inclusive com o senhor. Daí a pergunta está bem pertinente. Até eu gostaria de responder, mas vou deixar para você. Professor, nesse momento é prudente revisar o nosso planejamento estratégico e construirmos juntos, o senhor participou disso, né? Ou só na pós-pandemia?
Grande Pignatário, Márcia, todos os amigos lá da Rosa. Pensei muito em vocês, né? Devem estar vivendo, não sei como é que está a situação aí na região, mas devem estar com um desafio tremendo, principalmente na parte operacional, né? E porque, enfim, vocês estão inseridos aí com uma demanda, tomara que não, mas infelizmente a gente está vendo os números aí de muitos óbitos, e vocês, nesse momento, fazem a assistência, né, dessas famílias que precisam. E quero registrar meu abraço a vocês e já respondendo sim, com certeza, né? O plano anterior, ele não é que ele deixou de ser válido, é que nós temos outras urgências, né? Nós temos uma nova realidade, nós temos, dependendo da indústria, dependendo do grau de modificação que você foi obrigado a fazer na sua empresa e que na própria indústria que você está inserido, o planejamento tem que ser refeito, né? Desde o nível de quanto nós vamos crescer em que momento, né? E até o nível de quais as ações que nós vamos colocar em prática prioritariamente. Isso nós temos condições de financiar esse crescimento, né? De novo, precisa ter um casamento entre o que é planejado e a capacidade de realização. Que aquilo que é planejado não consegue realizar, não vai servir para nada. Então, a resposta sim, precisa rever à luz dessa nova situação, à luz dessa nova realidade da própria empresa e da própria indústria e do mercado que vocês estão inseridos. Perfeito, professor. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer aparecer no vídeo para perguntar? Senão a gente... de novo, professor, o senhor fez a gente parar muito para pensar, né? E isso é importantíssimo, né? Nesse momento de crise. Inclusive, eu estou recebendo aqui várias mensagens de pessoas que estão no fechamento hoje, que estão fazendo questão de receber seu material. Me passaram aqui várias aqui, depois eu vou disponibilizar. E a Aline acabou de colocar aí também, né? Quem quiser preencher aí o formulário, a gente acaba enviando mais adiante. Então, professor, acho que é isso, né? Eu não estou vendo mais pergunta aqui no chat, deixa eu dar uma olhada de novo. A Rosa está agradecendo, a Rosa Mais está agradecendo. Nós da H-Forte agradecemos muito sua disponibilidade, né, de estar conosco aqui nesse momento. Ao mesmo tempo que está longe, nós nos sentimos muito perto do senhor ainda, e eu agradeço demais, né, sua disponibilidade, tá? No mais, dizer a todo mundo que eu vou passar a palavra para o senhor, claro, mas dizer a todo mundo que se cuidem, que Deus nos abençoe, né, e que nós sejamos aí muito austeros com os gastos, né, intolerantes com o desperdício, né? Acho que é importante nesse momento. E vamos em frente, isso vai passar, né? Professor, vou deixar o fechamento para o senhor hoje, fique à vontade. Tá bom. Magno, mais uma vez obrigado a você, a Horácio, a Nathalie, o pessoal todo da H-Forte, a todos os clientes e amigos que estão participando, que tiveram a paciência de nos escutar e contribuir com as suas perguntas. Minha palavra final é reforçar aquilo que a gente falou no começo. Essa crise vai passar, né? É momento de a gente realmente ter calma. Então, eu uso 3 palavras, né? Que é serenidade, seriedade, né? E criatividade. Vamos praticar esses três conceitos, que a gente vai conseguir fazer um bom plano, que a gente vai ter um plano para lidar com o momento atual, com o momento de médio prazo e, principalmente, estar preparado para o futuro, para ocupar um bom espaço na nossa indústria, né, e voltar ao nosso crescimento. A Fundação está à disposição, Horácio Fortes aí em Recife, né? Recife e Pernambuco e Paraíba, né? E a Fundação atua no Brasil inteiro, tem os contatos aqui direto no site. A gente somos em 65 professores aí à disposição de clientes que estejam interessados na nossa ajuda para construir um bom plano estratégico. Forte abraço, se cuidem e que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, professor. Bom final de semana a todos aí. E na próxima sexta-feira, às 11 horas, nos encontramos aqui novamente. Hoje a gente fez na quinta porque é véspera de feriado aí. Forte abraço, professor. Abraço. Sucesso. Obrigado, professor. Prazer em revê-lo. Dessa forma, um abraço. Mais.